Então tá gravando, mas o Hangout já tava rolando e me perguntaram se eu seria capaz de fazer um desenho realista se me pedissem, né? Porque eu acabei ahn, dando um certo foco pra minha arte num assim um pouquinho mais estilizado. Então, eu não sei, cara. Eu já fiz bastante coisa mais realista, assim, como estudo, certo? Mas como produção, nunca me foi pedido nada assim. Hum, Eu, eu não gosto muito de usar esses termos assim, realista, estilizado também, né? É só uma maneira de comunicar. Porque pra mim, no fim das contas, desenho é desenho, certo? Foda-se. Então, daí, tipo, eu tenho que cuidar pro palavrão ficar gravado. Tá, mas por exemplo, isso aqui. Ah, é a partir de foto, certo? São estudos a partir de foto, então eu consigo. Eu acho que eu consigo, sim. Porque os fundamentos de desenho, eles não são, tipo, pra um estilo, né? Tu aplica ele para várias coisas, assim. Mas, tipo, se tu tá falando de rendering, assim, eu nunca estudei muita cor. Putz, diz que tá cheia a chamada. Tem um número limite de pessoas nesses hangouts. Eita, Não sabia. Pô, agora foi. Coitado do Luca. Bom, ele perdeu o hangout, então. Ai, ai, que droga. Mas é isso aí. Ó, Eu então, achei que tipo, o máximo fossem 10 pessoas, mas tem. eu não sabia que tinha um limite. É que eu nunca trabalhei com tanta gente assim ao mesmo tempo. Num hangout. Ah, É então. 10 Falha pessoas. minha, assim. Bom, tá sendo gravado. Depois eu atendo ele. Mas, por exemplo, aqui, ó, tem uma pintura que eu fiz que. Não sei, é um rendering meio realista, assim, certo? Então, tipo, só aplicando os fundamentos de desenho e tal. Não mando muito bem em pintura. Demorei um pouco pra fazer isso aqui. Mas. Tá aí. Não sei, respondi a tua pergunta? Quem é que perguntou? é o Felipão. Ah, tá. Respondeu, professor. Tá bom. É. Bom, então quanto à aula, assim, vocês têm alguma dúvida? Quanto ao material dessas últimas semanas? Acho que não tem muito problema. Não, pelo que eu vi, as tarefas de vocês, assim, não existe um grande problema, assim, pra essa próxima semana, né? Porque a única diferença que a gente tá tendo da matéria da última semana pra essa é que a gente botou mais um ponto de perspectiva, né? Então, aquele lance que a gente tinha só de ter um ponto de fuga aqui e daí manter essas linhas aqui, as verticais e as horizontais, uma delas, na verdade, agora vai precisar de uma convergência, né? Mais uma convergência. Então, digamos aqui e aqui, vai ficar algo assim, tá? E eu não sei se ficou bem exposto isso no vídeo lá, não me lembro, faz tempo que eu gravei, mas eu sempre falo que pra gente ter noção de tridimensionalidade, a gente precisa de três sets de linhas, né? Então aqui, o que aconteceu foi que a gente está ainda trabalhando com os três sets de linhas, né? Só que ah, só um deles não está usando o princípio da convergência, tá? Tipo, esse cara aqui não tem. Tipo, menos. Dá pra entender, eu acho. Então, isso vai ser importante quando a gente der sequência nas aulas, assim, quando a gente trabalhar com sem essa ideia de linha do horizonte sendo colocada lá, sem a ideia do grid, tá? Porque como é que eu vou explicar pra vocês no futuro, assim? E talvez vocês já tenham visto isso no canal da Revolution, assim. Que eu gosto de produzir, exercitar blocos assim, ó. Eu tenho uma sequência de linhas aqui, tá? Isso aqui é conteúdo já avançado, tá, pessoal? Eu só tô colocando aqui
mostrar pra vocês que tudo vai chegar num lugar e um dia a gente não vai desenhar só blocos, tá? Então daí, mas por enquanto isso aqui é só blocos ainda, tá? Então, aqui, ó, daqueles três sets de linha aqui, eu já tenho um, ó. Porque isso aqui é referência de posição pra mim, tá bom? Então, o que que tá faltando nesses desenhos? Mais duas dimensões. E eu posso decidir isso de maneira bem randômica, tá? Aqui e aqui, ó. E a gente consegue visualizar algo que lembra pra nós um canto de uma caixa. Uma vez que eu tenho resolvido essas dimensões, as três dimensões, eu posso só usar elas como guia para eu construir o resto do meu desenho, tá? Tipo, essa aqui que eu fiz em vermelho é a repetição daquela primeira linha, tá? Essa aqui que eu vou colocar aqui, ó, é aqui. E essa aqui, ó, vamos ver, azul mesmo, é aqui, ó. Ah, faltou uma vermelha lá atrás. Certo? E aí eu consigo desenhar o meu bloco. Então, por mais que a gente esteja desenhando com grids e tudo mais, eu quero que vocês ainda mantenham esse raciocínio na cabeça de vocês, tá? Foi um negócio falado na primeira aula. Então, vai ser importante vocês não seguirem simplesmente só o conjunto de regras que eu falo pra vocês, mas também entender por que elas acontecem, certo? Só deixa eu responder o Luca lá, que mandei mal. Eu vou escrever, putz, nem sabia que tinha isso. Desculpa. Acho que vou ter que começar a usar o Discord ou o Twitch, né? Meu, você está... Aí. Então tá, isso aqui já é um conteúdo mais avançado, tá? Mas eu só falei ele aqui pra vocês saberem que a gente tá chegando em algum lugar e daqui a pouco para com isso, assim, certo? Não sei, eu comecei a desenhar e daí achei que essa informação ia ser importante aí. Mais alguma dúvida aí quanto ao lance de aula? Pode ser qualquer dúvida sobre desenho também, né? Tipo, como é que eu faço pra resolver isso? Sempre tive dificuldade pra desenhar tal coisa, como é que seria o processo? É, É, Essas coisas Luiz, são importantes. Fala. já que você tocou nesse assunto, Aham. é, eu sempre tive dificuldade, por exemplo, para fazer círculos em perspectiva, né? Ah, sim. Todos E nós. você, eu imagino que você vai falar sobre isso, mas se você puder dar uma palhinha pra gente. Sim. Essa é a próxima aula, inclusive, da turma presencial aqui. E vai ter isso, acredito, logo depois da aula de 2 pontos de perspectiva para vocês. Ah, então, círculos em perspectiva, na verdade, eles deixam de parecer círculos pra gente, né? Por quê? A gente tem um círculo, algo mais ou menos assim, ó. Ele é inserido dentro de um quadrado, certo? Tangenciando esses lados. E uma vez que eu ponho esse quadrado, esse plano onde esse círculo é inserido, ele vai distorcer, certo? O plano vai distorcer e o que está desenhado aqui vai distorcer também, tá? O que que a gente tem que prestar atenção nisso? Primeira coisa, essas tangências aqui, ó, que ajudam a formar o círculo, elas vão estar deslocadas, né? E a gente vai ter que achar o centro desse plano, ó.
para achar realmente aonde que ele tá cortando. Olha só, eu tinha marcado ali a olho nu o negócio, e na verdade eu marquei um pouco errado, ó. É mais atrás, certo? Então a gente vai ter que saber esses centros aqui, ó. Achar esses centros. Tu entendeu o que eu fiz aqui? Tipo, eu só fiz um X Sim, entendi. e daí achei os centros dos lados, tá? Por quê? Porque é onde o meu círculo vai encostar nesses planos. Beleza? Então, primeira coisa que o pessoal faz é isso aí, achar isso aí e botar simplesmente aqui, ó, um círculo aqui. Só que essa não é a única referência necessária de perspectiva para pôr um círculo em perspectiva, fazer essa elipse de maneira correta. A gente precisa entender também que a elipse ela tem uma pequena anatomia, uma pequena estrutura a ser seguida, certo? Que é o seguinte, é o lance dos eixos, tá? Então a gente tem um eixo menor, que é a menor distância entre os pontos de uma elipse, e um eixo maior, que são a maior distância entre esses dois pontos, tá? De uma elipse. E a relação deles é invariavelmente essa aqui, ó. Eles possuem um ângulo de 90 graus, tá? E eles sempre vão ser também simétricos. O que isso quer dizer? Que eles sempre vão se cortar exatamente na metade, ó. Tá, por que eu tô falando isso? Porque a gente acaba usando um deles para determinar a angulação de como vai estar essa elipse. Porque o erro mais comum é o seguinte... Quem é que fez a pergunta mesmo? Eu, Cristiano. Tá. Então é o seguinte, Cristiano. O erro mais comum é o pessoal simplesmente desenhar isso aqui, ó. E daí querer pôr o círculo aqui, a elipse ali, né? Deixa eu ver se eu fiz certo dessa vez. Fiz. E daí pegar esse eixo maior, que a gente entende como a altura da elipse, né? E querer verticalizar ele conforme tá a perspectiva aqui, ó, tá? Só que isso é errado. Por quê? Porque o eixo menor, esse eixo aqui, ele vai indicar para nós essa direção, ó. Se a gente estivesse imaginando um cilindro, ele ia apontar para essa outra dimensão aqui, essa terceira dimensão. Então, olha só o que está acontecendo com o eixo menor com a primeira elipse que eu fiz, tá? Olha só. Totalmente errado, certo? Não é a regra que eu falei, tá? O que eu preciso fazer é inclinar esse eixo menor nessa direção aqui, ó. E ainda fazer uso dessas tangências. Então, a minha elipse correta, ela é assim, ó. Tá vendo como ela tá inclinada? Assim, Cristiano, essa aula, essa explicação que eu acabei de dar, quase ninguém pega de primeira, tá? Por quê? Não é um negócio que as pessoas percebem no dia a dia de jeito nenhum. Ninguém fica olhando para um pneu e pensando, olha só, o eixo menor daquele pneu tá virado para lá, certo? Não é o que acontece. E olha só o que aconteceu quando eu inclinei esse eixo menor. Eu mantive o eixo maior em 90 graus. Tá? É assim que funciona. Vai ter uma aula no futuro só para isso, tá? Depois, se tu quiser, eu indico para ti outros hangouts que eu tenho naquele material que tem esse assunto abordado especificamente, né? Deixa eu mostrar para ti aqui um material de aula. Deixa eu ver aqui. Material didático. Elipses. Aqui. E se não me engano, eu vou fazer isso na aula gravada. Mas já que a pergunta foi agora, a gente resolve ela agora, tá? Então, aqui, ó, a gente tem essa foto, tá? E esse é o exemplo que eu gosto de mostrar mais, assim.
aqui, tá? Vamos fazer a análise aqui dessa situação, dessa roda desse carro, tá? Então, a gente imaginando a construção dessa perspectiva aqui, né? Blocando esse carro e sabendo que esse círculo, ele é inserido dentro desse plano, né? De um plano, numa caixa. No caso, o pneu seria seria a partir de uma caixa, né? Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Olha onde que está o eixo menor dessa elipse. Lá, ó. Certo? E daí o que vai acontecer aqui, ó? O eixo maior também inclinado. Bom, ali antes eu falei sobre o erro mais comum, né? Então agora eu vou fazer esse erro mais comum nessa foto, na verdade. Eu vou pegar... Não, vou pegar o pneu inteiro, pra dizer a verdade. E vou cometer o erro de querer verticalizar o meu eixo maior, tá? É assim. É assim que as pessoas que não sabem isso desenham um pneu, certo? E daí fica bem estranho. Eu cometi esse erro aí algumas vezes. Hã? Já cometi esse erro aí. É, várias exato. É isso que tá acontecendo. Provavelmente tu tá tentando verticalizar o eixo maior, porque é a tendência da gente, assim, tipo, é a altura da elipse, então tem que ficar retinha com os eixos verticais, né? E daí, na verdade, não é isso que acontece, ele fica inclinado, porque é o eixo menor que vai nos dar a direção dessa elipse, certo? Acho que isso pode te dar uma mão aí enquanto a gente não chega naquela aula, tá? Não, beleza. Valeu. Tamo aí. Um detalhe final. Quanto a desenhar elipses em perspectiva. Vocês viram que elipses em perspectiva, as elipses que a gente vê no dia a dia, a maior parte delas, na verdade, não são elipses, né? São círculos em perspectiva, tá? E que nem eu falei aqui, ó. Esse círculo é contido dentro de um quadrado, tá? E daí, um dos erros mais comuns, assim, nessa aula de elipses, é que o pessoal vai fazer lá o plano para inserir um círculo em perspectiva, e daí desenha isso aqui, ó. O que tem de errado aí? Alguém quer chutar, por favor? Acho que é um retângulo, né, o problema. Exato. É um retângulo. E daí, se tu desenhar um retângulo, a última coisa que tu vai conseguir desenhar aqui é um círculo em perspectiva, certo? Então, como é que a gente faz, assim, para tornar um pouquinho mais preciso o teu desenho para executar uma elipse em perspectiva? Bom, o que eu peço pra galera é deixar essa linha aqui, ó, que é a mais próxima da gente, sempre como se fosse a maior linha bidimensional, na nossa percepção bidimensional desse desenho. Então, se eu pôr isso aqui, ó, já convence muito mais como se fosse um quadrado em perspectiva, certo? Se essa linha aqui de cima já for do mesmo tamanho que essa, já não é mais um quadrado em perspectiva também, porque daí não teve o efeito da diminuição naquela medida, né? Então, quer dizer que, na verdade, essa linha de cima diminuiu e ainda parece o mesmo tamanho que essa. Então, ou seja, ela é maior que essa. Então, a regra, assim, para desenhar um quadrado em perspectiva, geralmente, é manter essa aqui, ó. Essa linha como se fosse a maior dessas quatro, certo? Então, toma cuidado com isso também, hein, Cristiano? Quando tu for tentar fazer esse tipo de coisa, tá? Não, beleza. Eu até fiquei agora com uma outra dúvida, né? Normal, quanto mais a gente sabe, mais a gente não sabe. Ei, então tu acabou de aprender alguma coisa. Mas desculpa interromper, qual a dúvida? Não, então, porque você está falando que, né, essas elipses que a gente está vendo são círculos em perspectiva. Correto. E se eu quiser fazer uma elipse em perspectiva? Aí tu tá desenhando arcos, né? Então, isso vai um pouquinho além, bem além, na verdade. Isso já é o conteúdo da aula 11, 12, se não me engano. O que acontece é que a gente vai precisar aprender
Um negocinho que ficou famoso na internet por causa do cara aquele chamado Scott Robertson. Não sei se vocês conhecem. Tá? Que é o quê? É o foreshortening. É o termo que ele usa, assim. Mas na verdade, não é só isso aqui. Isso aqui pode ser conhecido como outra coisa também. É como tirar medidas em perspectiva. Tá? E isso. Ei, essa tua dúvida aí vai gerar mais dúvidas. Tá? Então o negócio é o seguinte, ó. Digamos que eu tenho um plano aqui em Side View. Tá? Nem, é tipo um quadrado. Como é que eu faço pra replicar ele do outro lado? Professor, você pode selecionar ele e usar Ctrl+C e Ctrl+V. Não assim. Tá? Não assim. Como eu faço se eu não tiver Photoshop nem nada? Eu posso fazer o seguinte, ó. Bem rapidão aqui, ó. Só vou... Eu não tenho nem a pretensão de conseguir te explicar isso agora, Cristiano. Mas eu só quero mostrar pra ti de onde que sai. E daí, talvez lá pra frente, quando tiver essa aula, as coisas vão fazer mais sentido, tá? Então eu faço esse X aqui, ó. E jogo essas linhas lá, ó. Onde sairia lá no meu ponto de fuga, certo? E uma vez achado esse centro aqui, ó. Pão. Repetir esse quadrado lá, tá? O massa disso aqui é que isso vai funcionar em perspectiva também. Então, digamos que eu tenho um plano aqui, ó. E eu quero saber exatamente como ele diminui na próxima vez que ele vai repetir. Eu vou repetir esse processo, ó. No caso aí você está mantendo as proporções, né? Exato. E esse lance de manter as proporções vai ser essencial para te desenhar elipses em perspectiva também. Porque, por exemplo, só deixa eu fazer mais um aqui, que daí vai ficar mais claro. Digamos que eu tenho uma curva aqui assim, um certo tipo de arco, né? Olha só, essa medida se repetiu aqui, tá? Ela se repetiu aqui. Todos esses dois blocos, né? E eu tenho uma relação de linhas aqui, olha só. Uma relação de pontos específicos. Tipo, esse ponto aqui tá cruzando com essa linha, certo? E vamos botar mais essa linha aqui, ó. Com essa linha aqui, tá? Se eu fizer essas linhas aqui, ó, nessa mesma área e transmitir essa altura pra cá, ó, e essa aqui pra lá, ó, também, eu vou ter mais um ponto de referência pra repetir essa elipse, ó. Eu vou saber onde ela tá cruzando, né? Salve a minha mão ruim aqui. Daí, dependendo o tipo de arco que tu tiver, tu vai poder repetir isso quantas vezes tu quiser pra ter a curva mais precisa possível, certo? Então é por aí o caminho. Porque daí a gente vai conseguir repetir isso em perspectiva também. Ficou um pouquinho... Consegui dar uma ilustrada, assim, no lance todo? E deu uma palhinha boa aí do que vai vir. É, Valeu, exato. obrigado. É uma palhinha, assim, do que a gente vai ver. Porque eu precisaria de mais tempo pra conseguir responder essa dúvida aí. E também tu precisa ter algum conhecimento já das aulas intermediárias, assim, certo? Mas é por aqui, certo? Eu imagino que daí, por exemplo, quando tu tiver nessa aula, daí tu quiser ver esse hangout, acho que vai te elucidar mais tudo, assim, certo? É bem complexo, assim, certo? Mas é isso aí. Tu vai precisar entender isso aqui. Tá. Luiz, Oi. uma dúvida. Você comentou do Scott Robertson e tal. Hum. Nessa altura que a gente está, você acha interessante, durante o curso, usar tanto o How to Draw quanto o Frame Perspective como material de apoio e bibliografia de apoio? Você acha que ainda não? O que você acha?
Cara, eu acho que a de Scott Robertson, tu pode usá-la pela aula 10, quando a gente entrar nisso aí, aula 11 e 12. Mas se tu quiser ir usando agora, fica à vontade, né? Acho um baita livro. E o Frame Perspective, tu tem o 1 e o 2, por acaso? Eu tenho um. Ah, tá. É que eu até usei o 2 assim, pra fazer a matéria de Cast Shadows e tal. Dá pra ir usando, sim, cara. Fica à vontade, assim. Só acho esses livros um pouco mais técnico do que precisa pro meu curso, certo? Eles vão, tipo, isso é uma aula de perspectiva, né? A minha aula, a gente fala sobre perspectiva, mas também é uma aula de desenho, né? E eu quero tornar o desenho algo natural pra vocês, assim, uma ferramenta, né? E, por exemplo, o como eu descrevo o meu curso, assim, na verdade é uma mistura dessas aulas aí, desses livros, que eu acho que tem informações importantes, com as aulas de desenho que eu fiz, tipo, com o Peter Han e com a galera do New Masters Academy, certo? Eu peguei todos esses conhecimentos que eu tive, assim, com essa galera, assim, pensei, isso é o melhor dessa parte, assim, isso que me ajudou a tornar meu desenho mais eficiente, né? E daí eu achei legal porque traz um pouquinho mais de informação de perspectiva e tal. Então, sim, pode ir usando, assim, só não precisa pirar tanto na questão tão técnica do lance desses livros, certo? Eu quero que seja um lance prático pra vocês também, Mas tá? como questão de consulta, né? Uma coisa mais pra tirar dúvida e tudo mais. Exato, só pra isso, assim, não... Quando eu estiver fazendo o meu curso, assim, talvez seja melhor usar eu como matéria principal mesmo, certo? Legal. Mas, assim, ó, se vocês pegarem lá no grupo do Facebook, né, tem os materiais extras. E eu tenho um demo de aviões, assim, que eu fiz. Vai ser, inclusive, já a aula 13, eu acho. Tá. Deixa eu abrir aqui. Só pra mostrar pra vocês. Tá. É basicamente esse método do Scott Robertson sendo aplicado ali, tá? Tipo, eu já tinha aqui um demo que eu fiz mais lento, passo por passo. Mas daí aqui tem já, ó, essa parte meio how to draw, assim, certo? Só que eu uso essa técnica do how to draw para tirar essas medidas em perspectiva, que foi mais ou menos o que eu expliquei pro Cristiano agora, tá? Só que daí eu não vou ponto por ponto, né? Eu pego as proporções principais e uma vez que eu tenho resolvido essas proporções principais, eu uso o nosso conhecimento que a gente vai construir agora nas próximas semanas de formas básicas, certo? Então daí vai tornar o processo bem mais rápido do que é no How to Draw, entendeu? Por aí. Perfeito, obrigado, viu? De nada. Então tá. É muito útil pra, né, desenhar naves espaciais. Daqui a um tempo tem um workbox sobre isso, eu acho. Ué, cadê? Tá aqui. Beleza? Uhum. A gente vai ver formas orgânicas também. Vai ser massa. E é isso aí. Mais alguma dúvida de desenho? Qualquer dúvida de desenho. Não precisa ser do conteúdo de aula. Pode ser o que comer antes de desenhar. Como estimular seu cérebro. Professor, fizeram uma pergunta no chat. Obrigado por avisar. Né? Cadê o Hanks? Aqui. Para o exercício da semana, você recomenda traçar totalmente as linhas do grid igual à aula 1 ou só marcar no frame ao redor do desenho? Cara, faz o que funcionar melhor pra ti. Mas eu acho importante, assim, ó. Os dois jeitos são válidos, certo, Francisco? Mas eu acho muito importante nessa aula exercitar isso aqui, ó. Linhas retas, brincadeira. A gente tem um bloco aqui, certo? A gente tem as dimensões dele aqui.
Tô vendo ele debaixo, ou seja, eu vejo a parte de baixo dele. E agora eu quero construir outro bloco, tá? Vocês viram que eu construí esse bloco sem fazer um grid, sem importar a linha do horizonte. Eu chutei aonde que tá mais ou menos isso, né? Digamos que vocês construíram mesmo ele, com todas as linhas aqui, indo pro ponto de fuga certinho, tá? Eu quero que vocês pelo menos tentem isso nessa aula aqui, ó. Tem esse grid aqui já. Tenta achar o ângulo que vai funcionar entre essas duas linhas, tá? Então, se eu quiser construir outro bloco aqui, ó, eu vou começar com essa linha aqui, ó. E como é que eu sei que ela é a certa? Bom, acho mais fácil mostrar como é que eu sei que ela é errada, na verdade. Se eu quebrar essa transição desse ângulo para esse, eu já sei que elas não estão convergindo no mesmo ponto, né? Eu já sei que esses blocos não estão alinhados, assim. Então, o que eu preciso essa semana é que vocês treinem essa noção, certo? Então, por exemplo, para construir esse bloco aqui atrás, ó, eu posso até usar essa linha aqui, ó, de referência, essa aqui, ó, para fazer essa linha que é tão próxima dela quanto. Certo? E daí aqui, ó, eu vou abrindo um pouquinho a minha linha até achar essa inclinação aqui. Esse é um exercício bem importante, uma coisa bem importante para treinar essa semana, porque na próxima etapa que a gente for começar a desenhar blocos assim, essa percepção já tem que estar um pouquinho treinada, certo? Então, respondendo de novo a tua pergunta, pode fazer dos dois jeitos, certo, Francisco? Mas eu acho que o caminho que tu vai aprender mais seria marcar no frame ao redor do desenho, tá? Talvez tu possa se enganar no início, assim, mas bom, a gente tá aí pra errar, né? Quer dizer, a gente quer acertar, mas antes, geralmente, a gente erra. Então, esse é o exercício bem importante dessa semana, assim. Começar a criar essa percepção um pouquinho mais intuitiva da própria perspectiva do desenho, tá? E não é tipo intuitiva de eu acho, eu sinto o cosmo desse bloco aqui e vai ser ali. Não. É fazer uso do recurso dos conhecimentos de convergência que a gente tem no nosso desenho, certo? Esse princípio que eu falei aqui, ó, de ter essa linha aqui laranja, né? E tem essa outra linha laranja aqui debaixo. E elas estão indo para lá. E eu dizer para vocês, se eu quisesse pôr um bloco aqui, uma linha nova aqui, eu acho que seria mais ou menos aqui, nada mais é do que respeitar o princípio de convergência que a gente viu na primeira aula, tá? Então, se eu sei que essas linhas são paralelas, e essa aqui eu também quero fazer paralela, elas têm que pelo menos parecer que estão indo para o mesmo ponto de perspectiva, né? Elas têm que parecer coerentes com essa ideia. Então, aqui eu estou colocando mais uma. Isso aqui é mais ou menos 2 pontos de perspectiva, então as verticais ainda continuam em relação a 90 graus com o que seria a nossa linha do horizonte, né? Que não está nem aqui nessa parte do desenho. E agora eu vou usar essas outras linhas aqui, ó, como guia para essas. Ó, então eu tenho uma linha aqui e outra aqui. Então eu vou achar o ângulo intermediário entre essas duas linhas e construir esse meu novo plano. Aqui, ó, tangenciou praticamente, né? Então vai ser a mesma linha de construção, na verdade. E tangência é um negócio que vocês querem evitar. E eu não evitei. E aí, como é que fica? Porra, professor, pensei que você ia ser um exemplo de artista. Acontece. Mas quando acontecer essa tangência aqui, vocês não precisam pirar, certo? Vocês podem simplesmente pensar assim, como ajustar isso? Então eu vou pegar aqui, ó. Desculpa. Vou pegar aqui. Vou puxar pra baixo aqui, ó.
E eu fiz outra tangência ali. Mas de boa. Vocês podem consertar isso mudando essas alturas, tá? Puxando arestas pra lá e pra cá. Por aí. Ficou uma riscaria isso aqui. E daí, como eu quero deixar minha mensagem mais clara, eu vou simplesmente assumir certos tons para certos planos. E vou dizer que esses aqui estão virados para baixo. E esses caras aqui vão ficar branco mesmo. Bem de leve. Porque linhas de construção são boas para nossa aula, tá? Francisco, você tá aí ainda? Eu respondi essa pergunta. Acho que dei uma viajada. Sim, tudo certo. Tá, então fiz meu trabalho. Que mais? Mudei, tirei o layer do lugar. Né? Luiz, Oi. eu tenho uma também. Não sei se você vai entrar nisso, talvez não seja o objetivo do curso, mas, por exemplo, tem como a gente aplicar esses conceitos de perspectiva em desenhos, por exemplo, mais artísticos? Vamos supor, eu vou para o centro da cidade, eu quero desenhar um casarão ali e tal, e eu queria fazer isso de uma maneira mais solta. Como é que você aplica isso nesse tipo de desenho? Não sei se você faz, na verdade. Uhum. Sim, a gente vai ter uma aula de arquitetura, tá? Demos de arquitetura e tal. Mas entendo, tô falando aquela pegada mais urban sketcher, assim, né? Isso, exatamente. Tá, então, por exemplo, essa pequena explicação que eu dei aqui antes já serve pra isso que a gente tava falando, né? Digamos assim que, tu tá visualizando lá uma casa, assim. Deixa eu pegar um brush mais urban sketcher aqui. Esse aqui serve. Digamos assim que tu tá visualizando uma casa lá e tem uma parede assim, ó, tá? E daí tu sabe que vai ter, tu percebeu assim, sei lá, uma calha aqui, uma coisa assim. Tô tentando deixar o desenho mais solto, certo? Daí tu percebeu aqui que tinha uma janela, certo? Então o que eu vou fazer agora, é o Cristiano ainda, né? Isso, sou eu. Tá. O que eu vou fazer aqui, Cristiano, é o seguinte, ó. Prestar atenção nessa linha que eu fiz aqui em cima, ó, e nessa que eu fiz aqui embaixo. O que isso tá indicando pra mim? Um ponto de fuga, certo? Certo, tem um ponto de fuga lá. E daí, digamos que eu tenho uma janela aqui, que geralmente essas janelas elas vão ser paralelas com essas linhas aqui, né? Então, essa janela vai ter que ir pro mesmo ponto de fuga lá. Certo? Olha só, e elas estão indo mais ou menos, ó. É um desenho mais solto, certo? Eu nem fiz a estrutura antes. Mas eu só tô aplicando essas ideias que a gente tá vendo em aula, certo? Daí tem uma guardinha aqui. E daí vai ter uma coisinha aqui, um monte de vaso que a Dona Maria deixou lá. E essa janela vai ter uma espessura também, né? O que é essa espessura que a gente tá trabalhando aqui? Na verdade, é só um bloco que foi removido daquela parede, né? Cristiano, essa pergunta que tu fez, eu tenho uma sugestão pra ti. Eu vou mostrar aqui no vídeo que tá capturando minha tela, mas não vai mostrar no Hangout agora, propriamente dito. Mas é esse livro aqui, tá? Essa capa. O nome dele é... O nome do cara é Richard E. Scott.
Scott é o nome dos caras que desenham, vocês já perceberam, né? Queria eu ter esse nome. Mas é isso aí, ó. Tá? Dá uma procurada nesse cara aqui que eu até usei esse livro pra construir o nosso curso, certo? Qual é o nome do livro mesmo? Oi? Qual é o nome do livro? Desculpa. É Sketching. Sketching. É. É um livro bem legal, assim, pra essa pegada mais... um pouquinho mais de... mais clássica de observação, assim, né? Sem necessariamente fazer toda essa parte estrutural, né? Sim, é porque às vezes você quer fazer um sketch rápido, né? E quer Aham. Sim. ter a identidade daquele objeto que você está observando. Sim, entendo a tua pergunta, Cristiano. Mas o importante de saber é que esse teu desenho mais rápido, ele vai ficar muito melhor depois que tu passar por isso aqui, certo? Vai ficar bem mais fácil pra ti depois, tá? Depois que a gente vê pelo menos até a aula 10 do curso, certo? Certo. Tá. Professor, Oi. tinha citado que tem uma aula 13 e tal, mas no site só tem até a aula 11, que vão ser liberados mais aulas depois. Aham, sim. Ah, São 16 aulas, na verdade. top. Daí já tá editado lá esse demo de aviões que eu mostrei pra vocês no YouTube. Na verdade ele não tem áudio, né? Mas eu gravei ele e a gente editou de uma maneira que ficasse bem didático pra vocês, né? Todas essas explicações, assim, eu vou comentando e tal. E também tem uma aula de crânios, que também já tem o demo lá, que vocês podem ver, sem comentários. Mas daí, como vocês pagaram um curso online, daí tem a versão com comentários. São vídeos que eu uso, assim, na minha própria aula presencial. Porque quando a gente começa a desenhar, a gente começa a ficar falando mais lento, certo? E eu quero ter que fazer a aula render. Então daí eu já deixo gravado o demo. Ah, eu pensei nisso, pensei naquilo, percebam isso, certo? Então vai ter isso aí pra vocês também. E vai ter mais uma aula de arquitetura. Legal. Vai ter uma aula de máquinas de construção. Ah, e insetos, né? Insetos vai ser a última, mais difícil. Tá. Tem certos cursos que põem como a primeira, porque daí, tipo, depois que tu desenha isso, tu desenha qualquer coisa. Uhum. Mas eu acho melhor ir construindo, assim, baby steps. Pra não fazer o pessoal desistir do curso. Né? Que é foda, né? O cara põe o nível hard logo de cara, assim, como assim? Deixa eu ver aqui, o pessoal comentou algumas coisas no chat. Felipe Love falou: acho que guiar as linhas com lápis já dá uma puta noção de ponto de fuga e ajuda bastante. Fecha aspas. Marcos Vinícius Batista: e como funcionaria essa aplicação no caso da criação de um personagem? Qual aplicação, Marcos? Você diz isso aqui? Isso? Esses caras aqui? Esses? Não sei. Brincadeira, deixa eu falar pra ti como é que seria. Cara, então, tudo pode ser reduzido a blocos, né? Então, se tu quer construir uma figura humana, assim, blocagem é um caminho pra tu determinar, por exemplo, eu vou fazer só um cabeça aqui, certo? Tu curte orcs? Curte? Gostou? Largou um opa ali no chat. Então tá, vai ser um orc essa caixa aqui, tá? Então a partir dessa caixa aqui, ó, eu vou poder construir as outras formas respeitando essa perspectiva que eu defini pra minha caixa, certo? Então vou usar aqui um brushzito com uma opacidade menor. Vou pôr essa orelha de orc aqui. Vou pôr essa sobrancelha de orc aqui, ó. Tudo respeitando essa perspectiva, tá? E lá pela aula 6, 7 a gente vai ver formas orgânicas, tá? Saudades, agora tu desenha, cara. Tu não tem mais tempo pra jogar World of Warcraft. E daí...
E daí dá pra fazer uma parada assim, ó. Certo? Esse arco ficou muito bonzinho. Mas enfim, era só pra desenhar a cabeça dele aqui, ó. Se tu for ver todos os vídeos que o Kim Jong-un se presta pra explicar como funciona o método dele, é isso aqui, certo? Só que ele é nível extreme, assim, tá? Eu não tenho o nível dele, assim, mas o princípio é o mesmo, certo? Tem as caixas na cabeça já. É, exato. Mas daí, tipo, o pessoal não entende, assim. Eu que não, na real, o que eu não entendo na cabeça do Kim Jong-un é que como... Tudo bem, eu consigo entender todo o processo de como ele faz as escolhas, assim. Mas eu não entendo como é que ele começa a desenhar um dedão de uma pessoa. Certo? Começa a desenhar a mão de uma pessoa aqui, ó, na frente. Sei lá, algo assim. E daí isso vira aquelas composições, certo? Isso que eu não entendo. Tipo, ele antecipa muita coisa, assim, parece. Ou ele tem uma visão geral do que vai ser, né? E daí ele vai resolvendo sem fazer essa blocagem. Na verdade, por exemplo, tem coisas que eu desenho, assim, que eu não faço mais a blocagem também. Certo? Só desenho lá. Mas eu nunca pulei de estudar isso aqui antes, certo? Então daí fica mais fácil pra mim saber e conseguir executar isso aqui, porque eu pratiquei isso aqui. É, isso aí. Mas aí que tá, Felipe. Ele pula os passos agora, porque estão internalizados. Então, na verdade, ele não pula os passos. Ele só já sabe. Eu acho que é isso, certo? Se tu for ver a explicação dele pros desenhos dele, é bem isso. Então é só... É só continuar praticando aí. Só. Tipo, pra sempre, assim, certo? Isso aqui virou mais um Nosferatu do que um orc. Mas eu tentei. Eu juro que eu tentei. E ele tá muito de boa também. Tipo... Nem vai matar ninguém. Certo? É, né? É um orc que não tem muitos amigos, né, galera orc? Certamente. Porque amanhã começa o feriado. Ah, eu fiz uma piada em sala de aula. Espero que vocês gostem. Que é... O que vocês vão fazer no carnaval? Bloco? Ah! Tá. Fica aí a dica do que fazer esse carnaval. Horrível, eu sei. Bom, se acostume. Nos hangouts tem vários. Que mais tá rolando? Cachaça. O orc passou pro lado da aliança. Ei, que horror. Gente se virando agora no túmulo. Então tá, pessoal. Mais alguma dúvida aí? Tivemos dicas de livros. Tivemos dicas do que fazer no carnaval. O Felipe perguntou no chat se... Calma aí, não foi o Felipe, foi o Marcos que perguntou se vamos ver alguma coisa de forma humana, anatomia. Não. Não veremos. Por quê? Porque é muito difícil. Isso é um curso à parte, assim, quase, certo? Mas eu posso fazer um hangout disso uma outra hora. De anatomia, eu já dei aula de anatomia, mas eu não dou mais. Por quê? Tu tem alguma dúvida específica? Marcos. Cara, é bem... Assim, eu tinha essa aula de gesture drawing no meio do meu curso de fundamentos. E daí o pessoal tava indo bem com os
os desenhos, esses que eu peço, que fazem parte do programa desse curso de vocês. E daí, quando ia pro desenho de figura humana, era um caos, assim, era um desastre, certo? Era muito frustrante pra galera. E daí eu resolvi tirar, assim, do caminho, porque precisa mais tempo além do meu curso para começar a ter um resultado satisfatório, assim, para começar a desenhar figura humana, certo? Cara, figura humana é uma das coisas mais difíceis que tem de desenhar, certo? E daí eu não dou no meu curso porque o meu curso é justamente o começo, né? Então, acho que é um pouco forçado, assim, dar no terceiro mês, assim, anatomia, certo? Mas, por exemplo, a gente vai estudar formas orgânicas, tá? E se tu curte anatomia e tá pensando em virar um character design, não sei. Exato. Tipo, a gente vai ver formas orgânicas, tá? E deixa eu pegar aqui um brushzinho mais suave, que eu acho que ficaria mais legal de fazer isso. Cara, formas orgânicas nada mais é do que gomos, certo? E isso aqui é muito aplicável depois se tu quiser desenhar músculos, estudar a figura humana, certo? Acho bem importante, então, já que tu tá pensando nesse lance de personagens, não relaxar quando chegar essa semana de formas orgânicas, tá? Não relaxa mesmo. Não relaxa nenhuma aula, por favor. Mas essa vai ser bem importante pra ti, então, tá? Já que tu tá fazendo essas perguntas aí. E eu vou lembrar do teu nome. Cara mais carrasco, mas é isso aí, tá? Eu vou lembrar. Tu fez pergunta lá e depois não fez as tarefas. Tá, legal. Tá, beleza. Cara, se tu quiser, já tem parte dessa aula no site no canal da Revolution, certo? Uma explicação mais breve, assim, que é o meu vídeo de formas orgânicas lá. Daí tu só escreve o meu sobrenome e formas orgânicas que tu vai achar no YouTube, tá? Mas o princípio é bem básico, assim, ó. É bem simples. A gente tá estudando caixas agora, tá? E daí vocês, com todo o direito de estudantes, assim, que não sabem o que eles aguardam, vocês pensam, porra, que merda, só desenho caixa, quando é que eu vou desenhar algo? Bom, acontece que tu pode desenhar qualquer coisa com isso aqui, tá? E não tem muita diferença. Porque, olha só, eu tenho essa mudança de planos aqui nessa caixa, tá? E daí, se eu vou desenhar algo suave, como essa mudança de planos aqui, ó, desses músculos, eu tenho essa mudança de plano aqui, ó. A única coisa que alterou de um ponto para o outro foi a transição, ó. Certo? Eu tenho uma transição suave aqui e eu tenho uma transição brusca aqui. E por que essa aqui ficou suave? Porque, na verdade, essa aqui tem infinitos planos, tá? Então, se a gente fosse dar um zoom aqui, a gente ia ver isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Certo? É tipo um software 3D. Tipo, não. Software 3D é tipo isso, certo? É assim que eles imitam isso. Então, esses princípios que a gente está vendo aqui agora, eles vão ser bem aplicáveis no futuro, tá? Para qualquer coisa. Então, é por aí. O que mais temos de dúvidas, informações, ansiedades de pessoas que estão loucas para virar os melhores artistas do mundo?
Tem algum livro, algum material que você recomenda pra estudar anatomia? Tem os clássicos, né? Michael Hamilton. Vocês conhecem? Conhecem? Não? Não sei se já ouviu falar. Como não? Não, tá, brincadeira. Vocês estão do direito. Eu conheço. Pois é. Eu acho, E o Gomes também. é que eu já estudei tanto esse livro que eu acho que todo mundo já conhece. Daí eu falo e as pessoas, não conheço. Daí eu tipo, quê? Mas é isso aí. Esse livro eu recomendo, Michael Hamilton, que agora ele se chama Steven Hamilton, não sei qual é que é a dele. Ele tá dando ele tá, era o segundo nome dele. Eu fiz aula com ele no CGMA. Bom, tem do Bernie, acho que é assim, Hogarth. Muito bom, tá? Vocês vão achar os desenhos deles horríveis, mas eles são horríveis, mas são didáticos, certo? Então é isso que importa se a gente quer aprender, né? Tem também, eu recomendo que vocês procurem materiais desse cara aqui, ó. Rei Bustos. Eu assino o New Masters Academy e sempre dou uma revisada nas aulas dele, assim. Ele é uma pegada mais anatomista, certo? É assim que se fala? Não sei. Ele é um anatomista. É isso, tá? E daí ele é um pouquinho mais chato, ele vai músculo por músculo, assim. Mas é muito bem explicado. Tem outro cara aqui, Glenn Vilpo. Acho bem foda. E quem mais? O Steve Houston. O Steve Tem o Houston. Loomis também. Hã? O Loomis também. Nunca vi nada muito assim do. Como é que é? Com 2 O mesmo? É. Andrew, né? Uhum. Eu vi as coisas mais desenho básico dele, de figura humana eu nunca vi muito, não. Mas, por exemplo, eu me lembro que tinha bem claro no lance dele, assim, né? Desenhar a cabeça. É o livro Heads and Hands. É muito bom esse livro. E daí ele faz assim, né? Isso. Tá, daí eu fiz isso numa aula com esse cara aqui, ó. O Glenville. E ele quase pirou comigo. Ele quase pirou. Tipo, porque eles, não é assim. O crânio humano é assim, ó. Ele não é desse jeito aqui, ele não é uma bola, ele tem isso aqui. Eu, cara, só pra ficar prático, né? Tipo, ele pirou comigo. Mas enfim, é super. Ele simplifica bem. Exato, ele simplifica bem. E é isso aí. Andrew Loomis. O que mais que a gente pode falar? Tem Bridgman, eu ganhei um O livro dele, só que, não recomendo pra quem tá começando. Puta difícil, Exato. mano. Bridgman é só depois que tu passar por esses aqui, ó. Principalmente esse aqui. Porque o desenho que ele faz, assim, a própria reprodução do desenho dele não é nítida o suficiente, né? E é um material super antiquado, né? Antigo, assim, então ele é meio chato e difícil de ler. Mas eu gosto. Eu acho bonito. Eu gosto, assim, mas eu só consegui tirar proveito dele alguns anos depois mesmo. Tipo, porque antes não tava rolando. Eu mesmo não tô conseguindo tirar proveito dele, não. Pelo menos por enquanto. Né? Mas vai chegar o dia. Vai chegar. Michael Hamilton dá pra encontrar na internet o livro dele. É fácil, assim. Mas eu não recomendei tu baixar o PDF, tá? Não fui eu que falei isso. Tá? Você encontra fácil na Amazon, quer dizer. Tá, bom falar. Mas eu não falei que tu pode achar o PDF em qualquer lugar, certo? Eu não falei isso, certo? Tudo bem, porque vão piratear minhas aulas de qualquer jeito mesmo também. Tá tudo liberado. Então tá. O que mais temos de dúvidas, galera? Pode ser que nem assim. Eu tô achando legal esse hangout que não é só matéria de aula, né? É um espaço pra gente falar de desenho, assim. E como, não sei, eu devo ter uns 10 anos estudando desenho aí profissionalmente já. Então,
posso tentar ajudar vocês de diversas maneiras, né? Além do conteúdo de aula, assim. Ô Luiz, eu tenho uma dúvida em relação ao processo de desenhar. Como, por exemplo, vamos supor que eu estou planejando desenhar uma arquitetura, uma casa. Como funciona? É através de referência? O quanto que eu tenho que me prender nesses aspectos? Bom, nesse estágio aí, eu recomendo que vocês sempre usem referências, tá? E agora que a gente tá vendo esses lances de blocos e tudo mais, tu sempre vai tentar resolver teus desenhos a partir das formas básicas, tá? Então, por exemplo, quando a gente começar a estudar essas coisas, assim, eu vou, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eu tenho uns desenhos arquitetônicos. Peraí. E daí eu vou mostrar pra ti o que eu fiz, tá? Aguenta aí. Não vai embora. Tá, pode ficar cegado. Beleza. Bom, tu pode ir embora, né? Tu fez a pergunta, vai ficar gravado de qualquer jeito. A gente falou, tchau. Eita, abraço então, era só o que eu queria ver. Bota meu nome na chamada aí. Ah, pode ser isso aqui, ó. Não, não pode. Aqui, pronto. Já que tu falou. Ei, 2014. Bons tempos. Tá. Então, ó, cara, a gente tá. Tu vai poder pegar uma foto de referência, né? Tu trabalha com mídia digital, assim, por acaso? Aham. Tá, então, o que eu vou recomendar pra ti, se tu tiver com dificuldade de visualizar, assim, a solução do desenho, tu pode pegar a tua referência e começar a desenhar as formas básicas por cima, certo? E daí, eu já tive alguns alunos que simplesmente começaram assim, tá, legal, vou desenhar por cima, e só ficaram contornando o desenho. Não é esse tipo de estudo que a gente quer fazer, tá? O estudo que a gente quer fazer é entender que, por exemplo, isso aqui eu poderia reduzir numa pirâmide, certo? Entender isso aqui. E olha só, eu já estou estudando isso aqui, ó, pensando na forma lá atrás também, ó, tá? Essa parte aqui, ó, maior, na verdade, podem ser 2 blocos aqui. Um aqui, que está mais soltado, né? E outro aqui, ó. Então, essa é a visualização que tu tem que ter a partir das tuas referências. Seja ela bidimensional ou no local mesmo, né? Se tu for estudar alguma coisa arquitetônica, assim. Tipo, Urban Sketcher, assim, né? Então, essa visualização é a visualização necessária que tu tem que ter. E tu vai coletar referências, né? E daí tu vai poder desenhar por cima delas assim. Desde que tu faça uso desses conceitos que a gente tá vendo em aula, né? Reconhecer, por exemplo, aqui, ó, que o que eu falei sobre convergência não fica só na minha aula, certo? Tá acontecendo aqui, ó, certo? Tá acontecendo aqui também, ó. E eu não tenho a referência aqui da imagem mais, mas eu te garanto que isso estava acontecendo na foto, certo? Então, basicamente, estudar a partir de referências é tu aplicar esses conceitos que a gente está vendo de aula agora e identificar eles no mundo, né? E fazer uso deles na hora de replicar isso numa superfície bidimensional, assim. Ou tridimensional também, né? Seja lá. Esses princípios são aplicáveis para escultura também. Não sei se respondi a tua pergunta. Super respondeu. Ei, bota massa. Sou um super professor. Mas não, é por aí, tá? E claro que depois, assim, mais adiante, quando a gente tiver essa parte mais estrutural resolvida no nosso desenho, vai ter uma aula que a gente vai falar sobre
alguns tratamentos que a gente pode dar na nossa linha para deixar um pouquinho mais natural, né? Porque não são só... Não é só questão do bloco, assim, né? Mas, por exemplo, como é que eu posso fazer uma rachura aqui de maneira econômica e convencer que, na verdade, toda essa região funciona como aquele material, né? Aquele telhado ali. A gente vai ver isso mais adiante também, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui o chat. Pergunto mais porque fico na dúvida de como estudar isso. Tá, Marcos. Foca primeiro nessas coisas aqui. Eu te digo assim, ó, quando a gente chegar a estudar essas formas em perspectiva livre aqui, ó, é o termo que eu uso, assim, tipo, a gente não vai usar mais o grid, nem a linha do horizonte, assim, propriamente no desenho, é quando tu vai começar a fazer sentido pra conseguir desenhar os teus orcs que tu sente tanta falta lá do World of Warcraft, tá? Nem era bonito aquele jogo, brincadeira. Já ganhei 2 haters. Mas é isso aí. Por exemplo, vou desenhar cilindros aqui, ó, tá? Mas isso aqui já pode ser um braço pra gente. Certo? É assim que a gente começa a desenhar a figura humana e essas outras paradas. Mas tudo começa com esse entendimento de perspectiva e forma, tá? Se tu pegar qualquer livro de anatomia, eles vão passar por isso em algum momento. Esse lance de blocar o desenho, né? E é por isso que a gente tá blocando a vida inteira agora. Tá? Tá em um braço numa posição estranha. Tá. Você já ouviu falar no site Drawbox? Se sim, os exercícios no site de fundamentos são bons. Já ouvi falar, nunca entrei no site. Tive uma aluna que trouxe alguns exercícios disso, assim. Parece funcionar, ela mandou bem na minha aula, certo? Então, tipo, ela tava rendendo, eu falava as coisas, ela dizia, sim, faz sentido com aquilo que eu falei. Pelo que ela me falou, ela me dizia que era um conteúdo mais raso, assim, né? Mas as coisas que são faladas naquele site ajudaram ela na minha aula também, tá? É uma forma mais complexa, tipo esse braço mesmo. É isso aí. Tô ensinando vocês, né? Eu acho que sim. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Num workflow mesmo, assim, de uma produção, eu já vi alguns vídeos de alguns artistas, eu vejo que eles usam muito, por exemplo, SketchUp. Isso é um uso comum mesmo, tal, para o dia a dia de produção? Ou recomenda, você não recomenda? Cada trabalho vai ter uma certa demanda, né, do que precisa ser feito rápido, assim, né? Então o pessoal acaba usando software 3D, assim, pra se ligar, gerar certos ambientes de environment de uma maneira bem mais rápida, né? Eu nunca usei, assim, porque as coisas que eu fiz nunca precisaram muito, sabe? O que eu faço, cara, é o seguinte, já que tu falou de processo, eu vou mostrar o meu, né? Então, o que eu faço às vezes é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Faz tanto tempo que eu não faço. Só deixa eu construir aqui. Criar, tá. Não, desculpa, é assim, ó. Tem um software... O Photoshop tem uma função 3D nele também. Não sei se você sabe. Agora você sabe. E tem esses grids 3D, assim, que tu pode procurar na internet e tal. Grids esféricos, certo? Isso aqui foi o Harmachuk que me passou. Acho que ele fez um workbox disso, assim. O Vitor Harmachuk, professor de Concept Art da escola, né? E daí era um negócio assim, ó. Deixa eu ver se eu me lembro. 3D...
Nova malha da camada. Mapa de definição. Acho que é aqui, ó. Esfera. Vamos torcer. Tá lento. Ah! Ih! Vocês estão me ouvindo, né? Sim, tá. O Photoshop não. Peraí. Acho que agora vai. Placa de vídeo do Notezinho velho tá morrendo já. Ah, não era isso. Desculpa. Deixa eu tentar de novo. Grid, abrir. Ok. 3D. Panorama hemisférico. Mudou isso. Eles atualizaram e mudou. Tá, ok. É que o pessoal usa os softwares 3D para facilitar desenhar por cima, certo? Eles fazem uma blocagem e daí desenham por cima. E daí, por exemplo, o que eu fiz agora, eu tinha essa imagem, certo? E eu ativei um negócio aqui no Photoshop que se chama panorama esférico, tá? Então o que acontece, ó? Vocês estão vendo isso? Tá? Eu tenho o grid onde eu quiser agora, certo? Ó. Então daí, por exemplo, é aqui assim que eu imaginei como vai funcionar o ângulo que eu quero lá. Então vem aqui, ó, diminuo essa opacidade, pego o brushzinho aqui e começo a desenhar o que eu queria desenhar, certo? Sei lá. Então, o pessoal que usa SketchUp, Blender, outras coisas assim, eu uso um pouco de Blender, mas eu uso para estudar a modelagem mesmo, 3D. Eles usam para facilitar isso aqui. E daí, muitas vezes, o pessoal faz a blocagem assim, põe um cast light, um cast shadow, na verdade, e já tem a sombra projetada, certo? E daí ele só tem o trabalho de pintar por cima daquilo, né? Só, né? Tipo, não é só. É tipo, pelo menos pulou a etapa de perspectiva para muitas dessas pessoas, né? Era essa a pergunta? Não sei. Mas eu acho que é isso aí, sobre o processo, né? Então, eu não uso, mas eu conheço um monte de gente que usa. E não é necessariamente só o SketchUp, certo? Pode ser qualquer software 3D que tu consiga ser rápido o suficiente para valer a tua hora de trabalho também, né? Por exemplo, para desenhar isso aqui que eu desenhei agora, eu não precisaria desse grid aqui, certo? Tipo, eu só fiz para mostrar o processo para vocês, porque eu posso desenhar isso sem o grid também. Eu ia só estar perdendo meu tempo ali, tipo, montando um grid e coisa e tal. Mas, por exemplo, se eu precisar desenhar muitos disso, gerar novas opções, já é legal ter isso aqui à mão, certo? Então, algum conhecimentozinho de 3D para nossa área, assim, de concept art é bem-vindo mesmo, certo? E se tu tá focando no mercado brasileiro, eu diria que é bem útil. Porque a maioria dos empregos que tem em empresas brasileiras, eles perdem uma série de habilidades, assim, que tu fica, tá, o cara tem que fazer tudo. O cara tem que fazer tudo, certo? É o que eu vejo, pelo menos, no mercado. Na minha opinião. Era isso aí, Cristiano? Era o Cristiano que perguntou? Sim, foi eu. Não, era isso mesmo. Era só uma dúvida minha mesmo, se isso é uma prática comum mesmo, se é usado.
Mas não, você- o SketchUp eu acho que meio que o pessoal largou de mão porque o Blender ficou muito melhor. E tem mais a ver com outros softwares da área, tipo Maya, assim, certo? Mas é por aí. É, Mas se tu quiser ser um artista 2D, não pira em dominar tudo isso, não, certo? Só usa como o pessoal usa, assim, como eu usei aqui, tipo, uma blocagenzinha pra definir rápido o que que vai ser o teu ponto de vista, assim, ou o que que vai ser a tua câmera, certo? A não ser que tu queira pirar nisso, né? Não vou dizer não busque conhecimento. Tá. Hum. Bom, pessoal, já foi 1h15 aí. Uma última dúvida, então. Um último comentário que vocês queiram fazer. De alguma coisa, assim? Não? Da aula lá, dizer tipo, professor, tem como passar mais tarefa? Tem. Sempre tem. É sempre legal mais tarefa. Eu só quero terminar esse desenho aqui, ó. Tá me dando uma angústia não ver nada lá. Aqui. Era esse brush. Eu vou construir uma... Tipo um muro aqui. Só isso. E daí pôr umas... E daí esse muro vai ter uma espessura. E ele tá meio quebrado. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta, assim, não precisa se aprofundar não, porque eu sei do seu horário. A gente vai entrar em questão de perspectiva de sombra também. Aham. Sim. Massa. Se tu quiser, no workbox da Revolution de desenho básico, o meu lá, tu pode já ir dando uma olhada nisso, tá? E também tem outros hangouts aí nesse material que a gente fez, que eu disponibilizei pra vocês em aula, assim, que já falam disso. Deixa eu mostrar pra ti aqui. Que daí tu não precisa esperar a aula liberar, tá? Vamos ver aqui. Opa, cadê? Eu vou dizer aí, daí tu anota aí. Se tu não anotar, tá gravado pelo menos. Beleza, não, vou anotar. Sabia que tu ia anotar. Não, esses são os canais que eu assino. Esses aqui não tem. Não é na temporada 3. Acho que na temporada 2 tem vários. Tipo, ó. Hangout 2018 0306. Eu sei porque tem esse material aqui. E também esse daqui, ó. Hangout 2018 0522. Já se vocês quiserem, adiantando a aula de Cast Shadow. E eu fazendo um som ali. Não é de luz e sombra, na verdade. Não é de Cast Shadow, né? Mas faz parte do processo. Isso aqui, ó. Né? Tá lá, ó. Várias explicaçõezinhas mais específicas, assim. Tá? Esse aqui já tem uns negócios mais específicos da tarefa. Tá? E esse aqui já é, tipo, explicação geral do conteúdo de aula mesmo, tá? Tá? Beleza. O que não falta é material, certo? Agora, seriedade enquanto eu falo as coisas... Não, mas eu sou sério. Só que eu avacalho, tá? Tá. Bom, então tá, pessoal. Obrigado por terem vindo. Eu vou ter que planejar outro jeito de fazer isso, né? Se vocês souberem, vocês que são jovens e têm 15 anos, vocês sabem mexer em Twitch e essas outras coisas, certo?
se quiserem me dar dicas de como fazer isso, porque eu preciso ter mais de 10 pessoas no Hangout, porque eu tô tentando umas 30 Tem o pessoas. Zoom. Oi? Tem o Zoom. Zoom? É. Mas daí- mesmo. Mas Eu não esse sei aí. se precisa pagar alguma coisa, mas dá uma olhada. Ah, eu acho que sim, acho que já fiz uma aula que eu era aluno que usavam esse, assim. Mas daí o pessoal tem que baixar, né? É. É, isso é chato daí. Eu queria um que fosse só tipo, só o link, assim, né? O Skype em si. Ah, não. Eu acho que o Twitch, né? Vai ter que ser um Twitch. É, mas o Twitch ele fica como privado, alguma coisa assim? Vai ter que ficar, porque eu não vou dar minha aula de graça. Mas eu vou ver isso. Vou ver isso pro próximo Hangout mesmo. Vai ser basicamente. Eu espero que seja desse mesmo jeito, né? Eu disponibilizo um link e o pessoal entra, assim. Mas as gravações vão continuar rolando do mesmo jeito, tá? Eu vou parar de gravar agora. Agora. Então tá, valeu pessoal. Vou parar de gravar agora.